Olá, para complementar o assunto de quimioterápicos, lembrando do conceito de quimioterápicos, que é uma palavra que se popularizou muito e remete muito à questão do tratamento de câncer. Mas lembrando mais uma vez o conceito de quimioterápicos, que ele não são medicamentos exclusivos do tratamento do câncer. O câncer, a neoplasia, e os medicamentos para tratar seria os antineoplásicos, eles são um dos tipos de quimioterápicos. Além deles, a gente vai incluir, os quimioterápicos estão incluídos os antineoplásicos, mas também os antibióticos, que nós já vimos, os antivirais também, os antifúngicos e os antiparasitários. Todos eles são considerados como quimioterápicos na farmacologia. Então, para a gente poder entender um pouco sobre os antifúngicos ou antimicóticos, né, a gente tem que falar do alvo do medicamento, que seriam os fungos. Eles são parasitas, não obrigatoriamente intracelular, não vão penetrar, não precisam, não dependem do metabolismo da célula hospedeira em si para poder sobreviver. Eucariota, isso aí é um conceito lá da microbiologia, da biologia, que foi estudado no ensino médio, mas a gente tem os procariotas e os seres eucariotas, né? Lembrando aí a diferença entre eles, os seres procariotas, eles têm célula, assim como os eucariotas, porém a célula deles é uma célula com estruturas mais simples, né? Tem uma limitação de estrutura da cápsula, pode ter flagelo ou não, tem uma parede celular que é importante em termos de proteção, a membrana e alguns poucas organelas, né? Lembra das organelas que fazem parte das células, mitocôndrias, complexo de Golgi. Isso no procariota é tudo limitado. Inclusive a estrutura do DNA, do RNA é bem mais simples, né? Algumas bactérias, por exemplo, boa parte das bactérias são procariotas. Elas são consideradas seres unicelulares, mas são de estruturas mais simples. A eucariota, ela já tem uma estrutura mais complexa. Ela já vai ter todas as organelas, vai ter uma estrutura de membrana um pouco diferente. O sistema dele, a parte de DNA e RNA, é mais complexa também. Isso só para poder localizar vocês, que nós já falamos de antivirais, o vírus nem célula não é. Ele tem estrutura extremamente simples. As bactérias são células, mas são procariotas, então tem uma estrutura um pouco mais complexa que o vírus. E o fungo já vai ser eucariota, ele tem uma estrutura mais complexa que esses outros micro-organismos. Eles vão ser unicelulares quando forem no formato de levedura e pluricelulares quando for em formato de bolor. Com certeza em alimentos, no dia a dia de vocês, em ambientes, vocês já tenham visto uma levedura, um bolor, mas talvez não saibam diferenciar. A aparência, basicamente, do bolor e da levedura, a diferença está mais ou menos assim, né? Isso aqui seria no microscópio, esse filamentoso, e com a aparência, tá vendo? Os filamentos vão dando um aspecto aí de pelo, é o que a gente chama do bolor. E a levedura, ela forma essas colônias que elas são mais cremosas, elas não têm esses filamentos, esse aspecto piloso. No microscópio apresenta essas diferenças, ó. São separadas, né? Unicelulares e pluricelulares, quando bolor. Aqui, ó, várias células e são várias também, mas cada uma é um organismo diferente. Aqui a gente tem a célula fúngica na sua estrutura básica, uma membrana, citoplasma,
tem um núcleo diferenciado das nossas células, dos humanos, por exemplo, dos mamíferos, mas ela é mais complexa. Mitocôndria, tem um vacúolo, que nas nossas células aqui não. E se a gente for pegar essa membrana do fungo e ampliar, vai ser essa imagem aqui ao lado. Essa imagem a gente vai ter uma estrutura toda da membrana, com as substâncias químicas que as compõem, algumas proteínas, a parede celular do fungo, algumas enzimas, tem uma bicamada fosfolipídica, ou seja, essa bicamada aqui, ela o fosfolipídio é comum também na nossa célula, a gente tem essa camada fosfolipídica que nos protege, é uma barreira para a entrada de algumas substâncias. E no meio aqui da bicamada fosfolipídica, a gente tem um colesterol que é bem importante para a gente entender o mecanismo do antifúngico, porque ele é foco do ataque de algumas substâncias que são utilizadas como antifúngicos para tratamento. Esse colesterol aqui é chamado de ergosterol. E esse ergosterol é o ponto de ataque da membrana, aonde a gente vai conseguir desfazer a estrutura desse fungo com alguns medicamentos. Aqui tem alguns exemplos em vermelho, são nomes de antifúngicos e os locais de ação deles de maneira geral esquematizada, né? Aqui a gente vai ver que o mecanismo geral desses antifúngicos e algumas particularidades. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, são estruturas, reações químicas que acontecem na formação desse colesterol que é importante, e os azóis, que são grupos de antifúngicos que acabam atacando justamente nesse processo de formação dessa membrana, através do ergosterol. A classificação dos antifúngicos e os respectivos exemplos, né? Tem algumas substâncias que são consideradas como antibióticos e elas têm também ação antifúngica. Por exemplo, a anfotericina, a nistatina, griselfulvina e a equinocandinas. São antibióticos, mas que têm uma ação antifúngica também, muito importante. São utilizados até mais como antifúngicos. Elas têm um efeito antifúngico melhor ou antimicótico. Além desses, a gente vai ter o que a gente chama de agentes antifúngicos sintéticos. Sintéticos é porque foram produzidos em laboratório, eles não estão naturalmente na natureza. E essa classe aqui ela é muito famosa, que a gente fala que ela é chamada de classe dos azóis, e é justamente a terminação do nome deles, olha lá. Cetoconazol, fluconazol, itraconazol, miconazol, clotrimazol, econazol, tioconazol, sulconazol, posaconazol e voriconazol. São os chamados azóis. É um grupo que quimicamente é parecido, por isso vai ter esse anel azólico na formação dele, quimicamente, na estrutura química dele. Buscar aqui, ó, estrutura química dos azóis. Esse aqui, ó, é uma estrutura química, é o azol, a parte azol, justamente isso aqui, ó. Ela tem essa estrutura química aqui, ó, comum, e aí vai variando de um para o outro uma estrutura química diferente. Vai acrescentando partes da molécula e vão formando os azóis diferentes, mas mantendo essa estrutura principal aqui, que é o azol. Outros, além desses, a gente vai ter a flucitosina, terbinafina, naftifina
e a morfina. Os mecanismos de ação dos antifúngicos, de uma maneira bem geral, a gente vai ter a anfotericina e a nistatina como uma ação um pouquinho diferente. Elas agem na membrana celular fúngica, provocando a lise fúngica, ou seja, vai desfazer essa membrana do fungo e aí acaba extravasando o conteúdo e matando. Os demais antifúngicos, eles impedem alguma etapa da replicação do fungo. Então, os demais, a anfotericina e a nistatina, formam poros permitindo o extravasamento da lise. Ele vai quebrar aqui, vai formar poros porque vai atacar justamente a parte do ergosterol da membrana e vai desfazer essa camada da membrana e vai extravasar e o fungo morre. Os demais, eles vão atacar alguma etapa da replicação do fungo. Por exemplo, flucitocina, síntese do DNA, a quinocandinas vão atacar a síntese de uma parede nova do fungo. Os azóis na formação de novo ergosterol para a formação da membrana. É como os antivirais também. A gente viu lá nos antivirais que eles vão agir impedindo alguma etapa da replicação. Então, com essa exceção da anfotericina e da nistatina, os demais vão também impedir a divisão do fungo, a multiplicação dele no organismo. E aí, nós já falamos também que os quimioterápicos todos vão ter resistência. O que vocês têm que se ater se a gente está falando de um antibiótico, a gente está falando da resistência da bactéria ao antibiótico. Se a gente está falando de antiviral, quem é resistente é o vírus. Então, é a resistência do vírus ao antiviral. Se a gente está falando de um antineoplásico, é a resistência da célula neoplásica ao antineoplásico. Se a gente está falando de antifúngico, é a resistência do fungo ao antifúngico. E sempre pelo mesmo motivo. Eles se adaptam e sofrem mutações. Como são micro-organismos, eles têm uma estrutura mais simples e se multiplicam muito mais rapidamente que um mamífero, por exemplo. E aí sofrem mutações mais fácil e se adaptam. Então, como que a gente pode minimizar a resistência aos antifúngicos? A ideia é sempre a mesma, evitar o uso indiscriminado de antifúngicos. Ter um diagnóstico correto, porque vai ter antifúngico que vai agir melhor em determinada estrutura de fungo, determinado local de contaminação. Tratamento adequado. Adequado no sentido de cumprir o tratamento. Tem um tempo de tratamento, a forma de utilizar o medicamento. O próprio armazenamento do medicamento é importante nas condições normais de temperatura e pressão. O medicamento geralmente não se deve guardar exposto à luz, à umidade, a calor. Local fresco é o ideal, seco e de preferência fechado. Utilizar dosagens adequadas e suficientes. É a questão do tempo de tratamento e da dose correta. Nada mais, nada menos. Mudar tão logo de antifúngico quando se observa que o fungo possui sinais de resistência. Então, se está usando depois de um determinado tempo, já o tratamento já passou e já está chegando a um tempo de tratamento e não teve resposta, fazer o retorno ao prescritor, ao acompanhamento e ver se está melhorando. Senão, tem que realmente substituir o medicamento. E aí, na próxima conteúdo, na próxima aula aqui, a gente vai falar sobre os antiprotozoários.